Antes de tudo desandar, havia uma certa paz, daquelas imperfeitas, mas reconhecíveis. Helena e Mariana viviam numa casa modesta, com um cheiro de comida feita na hora e vozes que se cruzavam nos corredores. O pai, João, era um homem simples. Trabalhador, mas falho. Não era violento, mas bebia. Às vezes chegava tarde, tropeçando nas palavras e cheirando a cachaça. Nessas noites, Helena apenas suspirava, e servia o jantar frio em silêncio. Mas nos dias bons, e havia muitos, ele ria alto, chamava Mariana de princesa e dançava com ela pela sala. A menina cresceu acreditando que o amor era assim, meio desajeitado, mas presente. Por um tempo, era o suficiente. Helena tinha 39 anos. Era uma mulher serena, mas firme. Gostava das coisas em ordem, a casa limpa, os horários respeitados, o tom de voz controlado. Nunca levantava a voz, mas também não pedia duas vezes. Mariana, com seus 11 anos, era pura intensidade. Curiosa, tagarela, ciumenta. Desde pequena, sentia que o pai era só dela. E, de certa forma, era mesmo. João a chamava de princesa, fazia panquecas aos domingos só para ela, e deixava Helena falando sozinha para ouvir suas histórias inventadas. Às vezes, Mariana olhava para a mãe como quem defendia um território. E Helena, exausta da rotina, muitas vezes recuava. Sem saber, já estavam se distanciando. O tempo passou. Mariana crescia, e com ela, cresciam também as brigas. Aos 13, já retrucava com força. E quase sempre, era para defender o pai. Helena, cada vez mais cansada, não conseguia mais ignorar. Começou a repreender João com mais firmeza. Dizia que ele precisava parar de beber. Chegou a ameaçar deixá-lo se ele não se corrigisse. João, como sempre, ouvia calado. Depois prometia. Depois bebia de novo. Mariana, do outro lado, enxergava tudo com olhos de filha ferida. Para ela, a mãe era dura demais, exigente demais. "Por que você não deixa o pai em paz?", dizia ela, quase toda semana. E Helena, sem saber como explicar, guardava a dor, como sempre fez. Era uma manhã comum, com cheiro de café fresco e passos apressados no corredor. Mariana, já com 15 anos, estava saindo para ir à escola. Helena organizava a cozinha em silêncio, como fazia todos os dias. Ao dobrar a esquina da rua, Mariana viu um aglomerado de pessoas. Um carro havia se chocado contra a árvore grande, bem perto da calçada. O modelo era familiar. A cor também. Bastaram alguns passos para reconhecer o corpo imóvel, semi-coberto por um lençol branco. O vidro quebrado, o para-choque dobrado, o cheiro de gasolina e álcool misturados. João não voltaria mais para casa. Mariana parou por instantes, como se o mundo tivesse perdido o som. Depois correu de volta, com os olhos marejados e a respiração entrecortada. Helena entendeu antes mesmo de ouvir. Naquele instante, mãe e filha se abraçaram com a força de quem sabe que o pior já aconteceu. E o silêncio, gritou entre elas. O luto tem formas silenciosas de separar o que antes já estava rachado. Nos primeiros dias, Helena fez o que sempre fez, manteve a rotina funcionando. Lavou roupas, organizou documentos, lidou com burocracias. Mariana, por outro lado, desapareceu dentro de si. Chorava à noite. Se fechava durante o dia. Para ela, a ausência do pai era um buraco aberto, e a mãe, uma presença fria ao redor. Começou a evitá-la. Passava horas fora de casa. Trazia respostas curtas, olhares secos. Helena tentou se aproximar, mas logo recuou. Era orgulhosa demais para insistir, e cansada demais para aguentar rejeição. Aos poucos, os passos de uma já não encontravam os da outra. E o que restou entre elas não foi ódio, nem desprezo. Foi distância. Daquelas que só aumentam quando ninguém tem coragem de atravessar. 4 anos se passaram desde o acidente. Mariana agora tinha 19. Trabalhava durante o dia como auxiliar administrativo em um pequeno escritório de advocacia, e cursava faculdade à noite.
Chegava em casa tarde, cansada, com os fones nos ouvidos e o olhar distante. As conversas com Helena eram práticas. Os afetos, contidos. Helena, aos 43, ainda carregava as marcas do que não foi dito. Tentava se convencer de que havia feito o melhor, mas por dentro, sentia que algo havia se perdido. Foi nesse tempo que conheceu Antônio, um homem gentil, de fala baixa e olhar paciente. Se encontraram em um grupo de leitura. Depois, os cafés se tornaram costume. E aos poucos, o costume virou companhia. Pela primeira vez em anos, Helena sentia algo próximo da paz. Não era paixão arrebatadora. Era um novo tipo de silêncio. Um que não doía. Foi aos poucos, como tudo que muda devagar demais para ser notado de imediato. Mariana não perguntava, mas observava. Uma xícara a mais na mesa da cozinha. Uma mensagem no celular da mãe que a fez sorrir discretamente. Aos poucos, o perfume no quarto se tornou outro. As saídas nas quartas-feiras passaram a ser fixas. Helena não contava nada. Mas também não escondia. Mariana voltava à tarde do trabalho, com a cabeça cheia de números, protocolos e prazos. Mas mesmo cansada, via. Percebia a leveza nos gestos da mãe. A música baixinha tocando pela casa. O cuidado com o cabelo que antes vivia preso. E embora não dissesse nada, um incômodo silencioso começou a se instalar. Não era raiva. Era algo mais confuso. Como se um território adormecido dentro dela tivesse sido invadido sem aviso. Foi aos poucos, como tudo que muda devagar demais para ser notado de imediato. Mariana não perguntava, mas observava. Uma segunda xícara na pia. O espelho da sala limpo com mais frequência. Uma blusa que não era da mãe esquecida sobre a poltrona. Aos poucos, o perfume no quarto mudou. As saídas nas quartas-feiras passaram a ser rotina. Helena não dizia nada. Mas também não escondia. Mariana chegava tarde do escritório, exausta, mais atenta. Percebia a mudança no jeito da mãe, mais vaidosa, mais leve, quase luminosa. Era sutil, mas constante. E ainda que não houvesse acusações, algo dentro dela se retraía um pouco a cada dia. Como se uma presença nova estivesse ocupando um espaço que ela nem sabia que era seu. E esse espaço, agora tocado, começava a incomodar. Mesmo com as rotinas opostas, Mariana percebeu a mudança. Nos poucos momentos em que se cruzavam, uma manhã de sábado, um café apressado antes do trabalho, ou algum domingo em que o cansaço não a derrubava, a mãe parecia diferente. Havia um brilho discreto nos olhos. Um riso contido entre um comentário e outro. A voz mais leve. Mariana não perguntava nada, mas observava. O perfume novo. A música ambiente. A escolha mais cuidadosa das roupas. Até que, numa manhã de domingo, Helena a esperava na cozinha. Estava sentada à mesa, tranquila. E ao lado dela, um homem. Antônio. Foi apresentada com naturalidade, sem rodeios, como quem já não tem o que esconder. Mariana foi cordial. Mas o sorriso durou menos que o aperto de mão. Ela subiu para o quarto em silêncio. E fechou a porta com um cuidado que só quem está engolindo algo aprende a ter. Mariana não sabia exatamente o que sentia. Antônio era educado. Gentil. Discreto. Não fazia questão de ocupar espaço demais. Mesmo assim, havia algo nele que incomodava, ou talvez, não nele, mas no que ele representava. A presença de um homem na cozinha. Um prato a mais no escorredor. A voz masculina quebrando o silêncio dos fins de semana. Tudo parecia uma substituição silenciosa. Como se alguém tivesse entrado num papel que, para Mariana, ainda estava preenchido, mesmo na ausência. O pai não era perfeito. Bebia. Errava. Mas havia sido dela. E agora, assistir a mãe sorrindo para outro homem lhe causava algo que nem ela sabia nomear. Um tipo de desconforto que vinha do passado, mas se escondia no presente.
Como se, em algum canto dentro dela, ainda esperasse que o luto mantivesse todos presos no mesmo tempo. O incômodo que Mariana sentia começou a se transformar. Sem perceber, passou a olhar a mãe com outros olhos. Pequenos gestos a irritavam. O modo como Helena se arrumava, como ria discretamente no celular, como preparava café para dois. Ela não dizia nada, mas dentro dela, algo fermentava. Era como se tivesse criado uma versão da mãe que não existia. Uma mulher fria, egoísta, ingrata, capaz de lhe esquecer o pai como se ele fosse substituível. A raiva não era dita, mas era sentida. E quanto mais Antônio aparecia, mais Mariana se afastava. Deixava recados curtos, sumia por dias, evitava conversas. No fundo, não havia nenhum motivo concreto. Apenas um orgulho ferido, uma fidelidade inconsciente ao pai. E a dor infantil de ver a pessoa que amava, abrindo espaço para outra. Mariana não era má. Mas começava a se tornar a vilã da história, que ela mesma ainda não compreendia. Mariana começou aos poucos. Uma taça propositalmente mal lavada. Um comentário atravessado quando Antônio estava por perto. A lembrança insistente do pai em momentos inoportunos. Nada agressivo. Mas tudo cuidadosamente colocado onde pudesse ferir. Helena, no início, não percebeu. Ou fingiu não perceber. Continuava tentando manter o equilíbrio. Oferecia jantares, falava com leveza, disfarçava o incômodo. Mas Mariana era pontiaguda. E sabia onde pressionar. Começou a voltar para casa mais cedo nos fins de semana. Dizia que estava cansada, mas aparecia sempre nos momentos em que Helena e Antônio tinham planos. Uma vez, fingiu ter febre. Outra, chorou no quarto com a porta entreaberta, apenas para que a mãe ouvisse. O espaço, que antes era apenas compartilhado, agora se tornava campo de disputa. Mariana não sabia ao certo o que queria. Mas já havia decidido, Helena não teria paz. Pelo menos, não facilmente. Mariana não se aproximou por desejo. Se aproximou por raiva. Raiva da mãe, do tempo, da sensação de ter sido esquecida. Antônio era gentil demais, correto demais, e talvez por isso, vulnerável. Nunca provocou nada. Mas também não recuou. A aproximação foi lenta. Pequenas conversas na cozinha. Um elogio disfarçado de distração. Um toque mais demorado ao entregar um objeto. Era quase um jogo. E ela jogava bem. Helena, alheia, via tudo como uma melhora. Se sentia aliviada ao ver as duas em harmonia. Não sabia que, no fundo, Mariana só esperava o momento em que ela viraria as costas. E o momento veio. Helena precisou viajar para cuidar da irmã doente no interior. Ficaria fora por alguns dias. Quando Antônio foi à casa para devolver um livro, Mariana o esperava. A conversa foi curta. O gesto, direto. Não houve paixão. Houve impulso. E o que nasceu ali não foi desejo. Foi veneno. Helena voltou da viagem com esperança no rosto. Mariana a recebeu com gestos suaves. Antônio, como sempre, educado. Atento. Presente. Durante alguns dias, tudo pareceu calmo. Mas havia algo diferente no ar. Um cuidado ensaiado demais. Uma tranquilidade que parecia forçada. Então, poucos dias depois, Mariana chamou a mãe para conversar. Disse que precisava de espaço. Que tinha tomado uma decisão. Estava indo morar com Antônio. A frase caiu como uma lâmina. Helena não entendeu. Tentou buscar no rosto da filha alguma explicação. Em vão. Não houve gritos. Nem lágrimas. Só o som seco de uma porta se fechando, e o vazio que ficou onde antes havia promessas. Em silêncio, Helena recolheu a xícara extra da mesa. E pela primeira vez em muito tempo, chorou em voz alta. Não era só dor. Era o fim de um vínculo que, mesmo ferido, ainda insistia em amar. Os dias que se seguiram foram de estranheza. Helena acordava cedo,
como sempre. Preparava café, mesmo sem ter para quem servir. Lavava a louça devagar, como se atrasar o tempo pudesse trazer algo de volta. A casa parecia maior. Ou talvez fosse só o silêncio que crescia. A vizinhança comentava que Mariana havia criado asas. Helena apenas sorria com o canto dos lábios e respondia com é a vida. Mas à noite, no quarto vazio, o travesseiro ficava molhado de saudade. Tentou ocupar a cabeça com cursos, leituras, pequenos passeios. Mas tudo voltava para aquele ponto fixo. A filha que agora vivia com o homem que ela amava. A traição não tinha nome. Nem prova. Só o peso insuportável da ausência. E o vazio de quem foi deixada para trás. Por aqueles em quem mais confiava. Helena não contou a ninguém. Alugou um pequeno apartamento em outra cidade e deixou o bairro onde morou por mais de 20 anos. Não suportava mais os olhares, as perguntas discretas, os comentários atravessados. E sua filha, como está? E aquele rapaz, ainda estão juntos? Ela apenas sorria, sem responder. Mas por dentro, cada frase era como uma unha arranhando o vidro. Helena não odiava Mariana. Mas também não queria mais vê-la. A ferida tinha virado uma parede. No novo endereço, ninguém a conhecia. Dizia que era viúva. Que não tinha filhos. Começou a frequentar a biblioteca pública, fazia caminhadas curtas, cuidava de uma samambaia na varanda. A solidão era leve. Melhor do que a dor. Às vezes, à noite, olhava para o céu e se perguntava se um dia tudo aquilo faria sentido. Mas logo voltava para dentro. Trancava as portas. E o coração? 3 anos se passaram. Mariana e Antônio viviam juntos num apartamento pequeno, silencioso e sem janelas abertas. A alegria dos primeiros meses, se é que houve, durou pouco. As brigas começaram discretas. Um tom mais alto aqui, uma resposta atravessada ali. Depois vieram os silêncios. Longos. Rancorosos. Antônio parecia cansado. Mariana, inquieta. Nada dava certo. Os planos empacavam, o dinheiro mal cobria as contas. E então veio a gravidez. Mariana não chorou de alegria. Nem de desespero. Apenas ficou sentada no sofá, olhando fixamente para a parede. A criança cresceu no ventre como uma interrupção no conflito, uma pausa no ruído. Antônio tentou mudar. Mariana também. Mas tudo o que construíram estava sentado sobre ruínas. O bebê nasceu num dia nublado, com chuva fina na janela. Era bonito. Silencioso. Com os olhos da mãe. Mariana o chamou de João, o nome do pai. Como se algo dentro dela ainda buscasse um lugar seguro. Mesmo que já não existisse. Mariana passava os dias em piloto automático. Trocava fraldas. Esquentava mamadeiras. Limpava a casa. Mas o olhar estava sempre distante. O bebê crescia saudável, mas silencioso, como se sentisse o peso invisível do ambiente. Antônio chegava tarde, evitava conversas. Dormiam em quartos separados. A vida seguia, sem vida. Mariana pensava na mãe com frequência, embora não admitisse. Às vezes, imaginava Helena segurando o neto. Outras, sonhava com a mãe batendo a porta, perguntando por ela. Mas ao acordar, tudo voltava ao mesmo silêncio. Nunca teve coragem de escrever. Nunca tentou explicar. O orgulho e a dor se misturavam como veneno diluído em chá morno. Quando olhava o filho dormindo, sentia um aperto no peito. Um medo irracional. Como se, em algum ponto da história, o ciclo já estivesse escrito. E ela, sem perceber, apenas o repetisse. Um dia, como quem fala sozinha, murmurou. Será que um dia ela vai me perdoar? Antônio passou a chegar cada vez mais tarde. Dizia que o trabalho exigia, que os dias estavam pesados. Mas Mariana reconhecia o cheiro do bar. O desvio no olhar. A chave girando devagar na porta. Às vezes, ele nem voltava.
Ela não perguntava. E ele não explicava. O filho chorava mais do que antes. A comida esfriava na mesa. Mariana se via cada vez mais sozinha. Não tinha amigos. Não ligava para ninguém. Quando pegava o bebê no colo e o ninava em silêncio, sentia o peito apertado. E sem entender o porquê, lembrava da mãe. Lembrava das vezes em que Helena esperava o pai sentada no sofá. Das lágrimas escondidas na cozinha. Na época, Mariana achava que a mãe era fraca. Agora, já não sabia o que pensar. A dor tinha outro gosto quando era ela quem engolia. Helena morreu sozinha. A vizinha estranhou o silêncio, a luz acesa desde a noite anterior, e a falta de resposta ao toque na porta. Chamaram ajuda. Encontraram-na sentada na poltrona, como se estivesse apenas cochilando. As mãos repousavam sobre o colo, os olhos fechados, o rosto tranquilo. Não havia bilhete. Mas sobre a mesa, ao lado da xícara pela metade, havia um caderno pequeno. Capa marrom, bordas gastas. A vizinha o guardou. Dias depois, a irmã de Helena, que morava em outra cidade, chegou para resolver os trâmites. Foi ela quem ligou para Mariana. A voz era neutra, quase automática. Sua mãe faleceu há alguns dias. Era o que eu precisava te dizer. Mariana desligou sem saber o que sentir. João brincava no chão. Um brinquedo caiu. E de repente, o choro veio. Uma dor profunda, sem forma. Dali a alguns dias, o caderno chegou pelo correio. Dentro, textos curtos. Memórias. Pensamentos. E uma página final com apenas uma frase. Nunca deixei de te amar. Passaram-se algumas semanas desde o enterro. Mariana leu o caderno devagar. Uma página por dia. As palavras da mãe a atravessavam como o vento em casa fechada há anos. Helena escrevia com simplicidade. Pequenos relatos. Memórias da infância de Mariana. Dores que nunca verbalizou. Em cada linha, a filha encontrava a mulher que jamais tinha enxergado. Antônio, por outro lado, parecia cada vez mais ausente. Chegava bêbado, evitava o filho, dormia na sala. Mariana não perguntava. Já sabia. Numa noite de sexta-feira, ele voltou tarde, rindo sozinho, com perfume alheio na camisa. Mariana não gritou. Não chorou. Apenas esperou ele sentar no sofá. E com voz calma, disse: Arruma tuas coisas. Amanhã cedo, quero a casa só para mim e pro João. Antônio não respondeu. Apenas assentiu, cansado. Na manhã seguinte, ele se foi sem se despedir. Mariana trancou a porta. Abraçou o filho. E pela primeira vez em muito tempo, não sentiu raiva. Apenas um vazio enorme. Mas silenciosamente, um espaço começava a se abrir. A rotina mudou. João passou a dormir com ela. À noite, ela observava respirando devagar, como se o som do filho a mantivesse viva por dentro. Começou a fazer caminhadas curtas com ele no carrinho. Ajeitava a casa, preparava o café, regava uma planta esquecida na varanda. As manhãs seguiam calmas. As tardes, silenciosas. Mariana ainda sentia dor, mas agora havia pausas. Lembrava de Helena em pequenos gestos. Quando penteava o cabelo do filho, recordava as mãos da mãe. Quando preparava o arroz, pensava nas conversas na cozinha, que nunca mais voltariam. Um dia, encontrou um papel esquecido dentro do caderno. Um rascunho. Sem data. Sem título. Tudo o que deixamos de dizer cria um eco. Que volta. Sempre volta. Que grita, mesmo sem som. Mariana leu em silêncio. Dobrou o papel com cuidado. E pela primeira vez, colocou uma flor no altar que improvisou no canto da sala. Era branca. Era simples. E era o começo. Os meses passaram com silêncio e rotina. Mariana não era mais a mesma, mas ainda não sabia quem havia se tornado. A dor já não ardia, mas também não cicatrizava.
Começou a caminhar com João pelo bairro. Voltou a estudar, aos poucos. A casa foi sendo limpa com mais cuidado. As cortinas lavadas, as paredes ganhando cor. Comprou livros sobre mães e filhos. Sobre como recomeçar. Guardou o caderno da mãe numa gaveta, mas já não o evitava. Às vezes, relia trechos ao acaso. Nos fins de semana, levava João até o cemitério. O menino gostava de ajudar a lavar o mármore. Escolhia as flores. Mariana ainda não conseguia falar muito. Mas seu silêncio já não era vazio. Era cuidado. João sempre deixava uma flor a mais. Dizia que era para quem não tem visita. Mariana sorria. E aos poucos, sem perceber, aprendia com o filho a ser uma mulher diferente daquela que um dia feriu, e foi ferida. Era uma tarde comum. O telefone tocou. Do outro lado, uma voz masculina, baixa, quase envergonhada. Disse chamar-se Mauro. Tinha sido vizinho de Antônio nos últimos anos. Falou que ele estava muito doente. Que não tinha família por perto. Que perguntava por Mariana quase todos os dias. E pelo menino também, disse, antes de desligar. Mariana escutou em silêncio. Anotou o endereço, sem prometer nada. Sentou-se à mesa. Ficou ali por alguns minutos, olhando para a xícara de café frio. João apareceu, segurando um brinquedo. Quem era? Perguntou. Mariana pensou. Alguém pedindo ajuda. João apenas assentiu com a cabeça. A gente vai? Ele perguntou. Mariana o olhou. Não havia medo no menino. Nem raiva. Só uma simplicidade direta, limpa, como quem sabe que a dor dos outros também é nossa responsabilidade. Mariana suspirou. E pela primeira vez, percebeu que talvez João estivesse crescendo melhor do que ela jamais imaginou possível. A casa era simples. Um pequeno quarto nos fundos, cheiro de remédio e janela sempre aberta. Antônio estava magro, a barba por fazer, os olhos fundos. Quando viu Mariana na porta, não disse nada. Só chorou. João entrou logo atrás, com uma sacola de frutas. Sorriu. Oi, pai. Nos dias que se seguiram, Mariana limpou o chão, trocou os lençóis, preparou refeições. Não falavam muito. Mas quando falavam, era sempre sobre o menino. Antônio olhava João como quem olha o que poderia ter sido. Certa noite, enquanto Mariana colocava um pano fresco na testa dele, ele segurou sua mão com força. Eu destruí tudo que toquei, mas você ainda me deu isso. Mariana não respondeu. Mas não puxou a mão. Antônio morreu 3 semanas depois. Sem dor. Sem grandes palavras. Mas com alguém por perto. João colocou uma flor branca sobre o peito do pai. Mariana ajeitou a camisa e fechou os olhos dele com calma. E, no fundo, entendeu que às vezes o perdão não vem de cima. Vem de baixo, bem devagar, no chão da vida. Mariana estava sentada à mesa da cozinha, sozinha, enquanto João dormia. Havia pouco silêncio na vida dela, mas naquela noite, ele parecia mais denso. Abriu uma gaveta e tirou de lá o caderno antigo da mãe. Leu uma página que falava de infância, de como era bom ouvir a voz de Mariana cantando no quarto. Aquelas palavras, tão simples, lhe atravessaram como faca. Ela já havia chorado tantas vezes por tudo que viveram, mas agora, chorava por algo mais fundo. Por aquilo que tirou. Por ter levado dela o companheiro. Por ter arrancado a última alegria de uma mulher que já havia perdido demais. Por não ter voltado a tempo de dizer, me perdoa. Fechou o caderno com cuidado. Não havia o que fazer agora. Mas havia uma pergunta que não a deixava em paz. Será que um dia, em outro lugar, em outro tempo, terei a chance de amar minha mãe do jeito que ela merecia? E de ser, para ela, o que eu nunca fui?